Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, hoje eu quero retomar um assunto que é a análise qualitativa de riscos. Eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que eu estou tendo sobre como qualificar melhor os riscos do projeto usando uma abordagem qualitativa com resultados numéricos quantitativos, né? Ou seja, uma das grandes vantagens da análise qualitativa é a facilidade exatamente de sua medição, o uso de padrões, o uso de cor, o uso de escala. Mas, é claro, tem toda uma desvantagem no fato de ter menos valor do que uma análise quantitativa matemática. Então eu estive pensando e eu montei um modelo que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Bem, basicamente, se a gente relembrar o conceito de valor esperado, o valor esperado nada mais é do que a probabilidade vezes um impacto. Então, por exemplo, se eu tenho 10% de chance de ter um prejuízo de 100 mil vezes 0,1 dá o quê? 10 mil de prejuízo. Ou seja, essa é a forma clássica de análise quantitativa usando o conceito de valor esperado. O que eu pensei? Eu falei, será que a gente não consegue criar uma escala para probabilidade e uma escala para impacto e usar um modelo de cálculo que seja aproximadamente similar? Então, o que eu fiz? Eu peguei a probabilidade e criei uma escala de muito baixa a muito alta. Ou seja, muito baixa é aquela escala seguinte, é um evento extremamente pouco provável de acontecer. Até o muito alta, que é uma probabilidade extremamente baixa do evento não acontecer. E eu dei notas de 1 a 5. Então, probabilidade muito baixa eu dei uma nota 1, baixa 2, média 3, alta 4, muito alta 5. Bem, com relação ao impacto, eu classicamente criei 6 grupos de impacto, 6 grupos. Impacto no prazo, ou seja, impacto no tempo, impacto no custo, impacto na qualidade, impacto no que a gente chama de SMS, segurança, meio ambiente, saúde, toda aquela parte envolvendo QSSA, etc. Outros impactos e também o horizonte de tempo. Então o que eu fiz? Impacto no tempo. Vai também na mesma escala de muito baixa a muito alta. Muito baixa é o impacto 1, baixa 2, média 3, alto 4, muito alto 5. Então, ou seja, o impacto no tempo vai de 1 a 5, o impacto no custo vai de 1 a 5, o impacto na qualidade vai de 1 a 5, impacto em segurança e meio ambiente vai de 1 a 5, outros impactos que não sejam nenhum desses 4 também vai de 1 a 5, e o horizonte de tempo vai de imediato a muito longo prazo. Então é imediato, curto prazo, médio prazo, longo prazo e muito longo prazo. Só que nesse caso a escala é invertida, ou seja, imediato é o impacto 5, curto prazo o impacto 4, médio prazo o impacto 3, longo prazo o impacto 2, muito longo prazo o impacto 1. Então observem bem, com isso eu tenho 6 níveis para avaliar o meu impacto. E como é que eu calculo o impacto global? Aí é que vem o conceito do que eu chamo de média quadrática. Nós vamos calcular esse impacto global não através da média aritmética. Então vamos supor que o impacto no tempo seja 2, o impacto no custo 3, na qualidade seja 2, na segurança seja 3, no outros impactos eu tenho um impacto 1 e no horizonte de tempo eu tenho um impacto imediato, 5. Bem, a média aritmética me diria que eu somaria esses 6 valores e dividiria esses 6 valores por 6. Ou seja, eu faria a média tradicional. No entanto, o que eu tenho usado? Eu tenho usado o que a gente chama de média quadrática. É a média dos quadrados, que faz com que o quê? Com que, na verdade, uma nota 5, ela não seja apenas 5 vezes mais poderosa do que uma nota 1, mas sim 25 vezes. Então, eu valorizo o quê? Os eventos extremos. Então, como é que eu calculo essa média? Eu basicamente pego cada uma das notas que eu dei no impacto, elevo ao quadrado, somo todas essas notas, então, ou seja, eu vou ter 6 elementos elevados ao quadrado, somados, divido por 6 e tiro a raiz quadrada. Então, ou seja, é a raiz quadrada do somatório dos quadrados. Então, ou seja, eu pego, elevo tudo ao quadrado, somo, divido por 6, que são os números de impactos que eu estou avaliando, e calculo o impacto global. Pego esse impacto global, que vai ser sempre, óbvio, um número entre 1 e 5, não é? Ou seja, se, por exemplo, todos os impactos derem 5, vai ser 5 ao quadrado, mais 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 5 ao quadrado, 6 vezes, dividido por 6, tira a raiz, que vai dar 5. Bem, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse impacto global e vou multiplicar pela probabilidade, que vai ser sempre o número de 1 a 5. Então, ou seja, eu vou ter sempre um cenário que vai variar entre 1 e 25 para o MV.
Fazendo isso para cada um dos riscos, numa planilha muito simples, usando, por exemplo, o Excel, eu vou conseguir ter métrica. E aí eu posso criar critérios. Olha, se o impacto global tiver abaixo de 6, é baixo. Se tiver entre 6 e 12, médio. Se tiver acima de 12, alto. Se tiver acima de 20, muito alto. E você vai criar a sua escala. Então, ou seja, é uma forma interessante de aproveitar a simplicidade e conseguir dar pelo menos valores quantitativos. Eu já apliquei isso em vários clientes com bastante resultado. Eu acho que essa pode ser aí uma ideia aí para vocês, para aqueles que estão pensando em fazer um gerenciamento de risco de uma forma simples, sem muita sofisticação, mas que produz um resultado extremamente interessante aí. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse 5 Minutes PM Podcast e até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM. Até lá, um abraço.